Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, nessa videoaula eu vou derivar a função f de x igual a raiz cúbica de x. Lembrando que eu estou derivando a função usando a definição, usando limite, perfeito? Se você olhar aí no papel, eu já fiz os cálculos, já resolvi tudo certinho e você tem uma noção do que você vai encontrar nessa videoaula. Se é isso que você está procurando, então pega seu lápis, um papel e vamos lá resolver. Vem! Pessoal, quando eu começo a resolver exercícios assim, de derivada usando o limite, usando definição, a primeira coisa que eu gosto de fazer é escrever a própria definição, tá? Então eu vou escrever aí, acompanhe, ó. Eu sei que f' de x nada mais é do que o limite quando ΔX tende a zero de f de x mais ΔX menos f de x. Tudo isso dividido por ΔX. Uma vez que eu escrevi a definição no papel, agora eu começo a acompanhar ela passo a passo e ir fazendo as substituições para resolver o exercício. Olha o que eu vou fazer, ó. Você vai repetir todo o início, né? f' de x é igual ao limite quando ΔX tende a zero. Você repetiu essa parte? Ó, vou até fazer o risco da fração aqui já. O que você vai fazer agora? Você vai pegar a função f de x e vai fazer a substituição. Observe que nesse primeiro termo eu tenho f aplicado em x mais ΔX. Isso quer dizer que dentro da raiz, no lugar do x, vai entrar x mais ΔX. E aí eu vou ter essa raiz cúbica aqui, ó. Deixa eu fazer ela bem bonitinha aqui para ficar fácil de entender. X mais ΔX. Perfeito? Fiz a substituição desse primeiro carinha aqui, ó. Sigo, sinal de menos. E agora f de x. F de x é a própria função, então. Tá aí a própria função. Tudo isso dividido por ΔX. Pessoal, eu terminei de montar a estrutura da minha derivada que eu quero calcular. Agora, você vai observar o seguinte, que o limite está mandando o ΔX para zero. Só que se você substituir o ΔX por zero agora, vai dar errado, ó. Se você substituir aqui em cima o ΔX por zero, vai ficar a raiz cúbica de x menos raiz cúbica de x, que vai dar zero. E embaixo, o ΔX vale zero, você vai ter uma indeterminação zero por zero. Então não adianta querer aplicar o limite agora. Você vai ter que fazer algumas manobras matemáticas, e nesse caso você vai racionalizar, para você poder resolver o exercício, beleza? Então eu vou racionalizar, só que eu gostaria que você prestasse bastante atenção como é que você faz a racionalização quando é uma raiz cúbica. Olha o que eu vou fazer, ó. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo, ó, o primeiro termo aqui, raiz cúbica de x mais ΔX, então vai aparecer aqui. Raiz cúbica de x mais ΔX elevado ao quadrado. Veja que esse elevado ao quadrado é muito importante e depois você vai entender por quê. Mas, gente, eu vou deixar um espaço em branco aqui, não vou fazer absolutamente nada. Vou aumentar a linha aqui, ó. Vou colocar um outro mais aqui, ó. E depois eu mostro o termo que eu vou colocar aqui nesse espaço em branco para você entender. Então eu coloquei o primeiro, raiz cúbica de x mais ΔX ao quadrado. Aqui é menos, né? Então por isso eu estou colocando sinal de mais. Agora vai ficar aqui raiz cúbica de novo de x ao quadrado. E você vai entender por que eu estou racionalizando, elevando os termos dentro da raiz ao quadrado. Tá, mas e esse espaço central aqui, o que eu não coloquei nada? Pessoal, para a racionalização dar certinho e um monte de termo cortar com outros termos, você tem que inserir esse carinha aqui, ó. Você vai colocar a raiz cúbica do primeiro termo dentro dessa raiz, que é x mais ΔX,
vezes o termo dentro desta raiz, que é o x. Então, quando você for racionalizar com raiz cúbica, você tem que fazer esse procedimento, beleza? E aí vai dar certo. Agora, como eu tenho que multiplicar em cima e embaixo, eu vou ter que copiar tudo isso aqui embaixo. Então, vamos lá. Raiz cúbica de x mais ΔX ao quadrado, somado com raiz cúbica de x mais ΔX vezes x, somado com raiz cúbica de x ao quadrado. Perfeito? Agora, gente, é só fazer manobras de matemática básica. Esse tipo de multiplicação você deve ter aprendido lá no 9º ano, mas vamos fazer com calma para você relembrar. Então vai ficar aqui, ó, f' de x é igual ao limite quando ΔX tende a zero. Aí eu vou tentar escrever um pouco menor e vou tentar fazer um pouco direto aqui para você entender. Mas dá uma olhada, ó. Você vai ter que fazer a distributiva. Você vai ter que multiplicar o primeiro pelo primeiro, o primeiro pelo segundo, o primeiro pelo terceiro. Depois, o segundo pelo primeiro, o segundo pelo segundo, o segundo pelo terceiro. Você vai ter que fazer isso. E aqui embaixo, ó, você vai ter que multiplicar o ΔX por tudo isso aqui. Então, para ficar mais fácil, eu vou começar pelo numerador, pelo denominador, ó, denominador, tá? Então eu sei que vai ter ΔX vezes, abre parênteses. Vou ter que colocar esse monstrinho aqui de novo. Deixa eu melhorar esse parênteses aqui. Então vai ser raiz cúbica de x mais ΔX ao quadrado, deixa eu fechar essa raiz, mais raiz cúbica de x mais ΔX vezes x, mais raiz cúbica de x ao quadrado. Fecha parênteses. Beleza. Então a multiplicação no denominador está feita. Agora eu vou fazer a distributiva lá no numerador. Agora veja o seguinte, ó, quando você multiplica duas raízes, uma raiz vezes a outra, você conserva a raiz e multiplica os elementos que estão lá dentro. É o que eu vou fazer aqui agora, ó. Raiz cúbica de x mais ΔX vezes raiz cúbica de x mais ΔX ao quadrado. Isso aí vai dar, ó, vou tentar escrever pequeno porque vai ser bastante coisa agora. Vai dar raiz cúbica de x mais ΔX ao cubo, beleza? Distributiva de novo. Raiz cúbica de x mais ΔX vezes raiz cúbica desse monstro aqui, ó. Veja que a hora que eu multiplicar isso aqui por isso, vai dar x mais ΔX ao quadrado lá dentro. Então vai ficar mais x mais ΔX mais ΔX ao quadrado, que é esse termo vezes esse, ainda tem um x lá fora. Beleza? Agora esse com o último aqui, ó. Mais... Então aqui vai dar x mais ΔX vezes x ao quadrado. Eu só vou escrever, então vai ficar... Aqui é a raiz cúbica, né? Então aqui vai ficar raiz cúbica de, abre parênteses, x mais ΔX, fecha parênteses, x ao quadrado. Então aqui multipliquei e multipliquei os termos lá dentro. Beleza. Agora a distributiva do segundo termo, ó. Menos raiz cúbica de x vezes raiz cúbica de x mais ΔX ao quadrado. Isso aí vai dar menos raiz cúbica. Aí eu vou preservar o x mais ΔX ao quadrado. X mais ΔX ao quadrado. E atrás dele eu vou colocar essa multiplicação, que é o x. Beleza? De novo, ó. Menos raiz cúbica de x vezes isso aqui. Vai multiplicar o x pelo x, vai dar x ao quadrado. Então vai dar menos raiz cúbica de x mais ΔX, fecha,
x ao quadrado, que é esse x vezes esse. Veja que aqui até a linha já acabou, vou aumentar ela um pouco. E agora no final, ó, a distributiva desse termo pelo último lá. Então vai ficar mais vezes menos menos, raiz cúbica de x ao cubo, menos raiz cúbica de x ao cubo. Pessoal, a parte mais difícil do exercício já foi feita. O resto agora tudo é moleza. Só que assim, é um pouco cansativo. Você vai ter que ficar carregando uma escrita longa. Mas é tranquilo de fazer, beleza? Então vamos lá, ó. Aqui eu vou ter que f' de x nada mais é do que o limite quando ΔX tende a zero. E aí observe o seguinte. Raiz cúbica de alguém elevado ao cubo, você cancela o índice da raiz com o expoente e nesse caso sobrou x mais ΔX. Perfeito? Agora observe, ó, vou até trocar a cor do lápis. Aqui você tem raiz cúbica positiva de x mais ΔX ao quadrado x. E aqui você tem raiz cúbica negativa de x mais ΔX ao quadrado x. Esse termo cancela esse. Continuando. Raiz cúbica de x mais ΔX, x ao quadrado. Raiz cúbica de x mais ΔX, x ao quadrado. Uma positiva, a outra negativa. Manda isso para o espaço. Já foi. De novo aqui, ó, expoente 3 e índice da raiz 3. Um cancela o outro. Olha o que sobrou aqui no final, menos x. Então, veja o quanto foi importante racionalizar certinho. Tudo sumiu, ficou pouquíssimas coisas, ou melhor, quase tudo sumiu, né? Mas vai simplificar mais ainda. E agora eu vou repetir aqui embaixo, ó, esse monstrinho aqui de baixo, ó. Então vai ficar ΔX, abre parênteses. Raiz cúbica de x mais ΔX ao quadrado, mais, né? Mais, aí aqui. Raiz cúbica de x mais ΔX, x, mais raiz cúbica de x ao quadrado. Fecha o parênteses. Deixa eu melhorar esse parênteses aqui que ele ficou horrível. Beleza. Aumentar esse risquinho aqui. Perfeito. Pessoal, veja o seguinte agora, ó. Aqui em cima sobrou x positivo, x negativo. Então no numerador dá para mandar esse x embora com esse. Sobrou o ΔX, beleza? Então em cima sobrou o ΔX. Só que se você olhar embaixo, tem o ΔX multiplicando. Então lá no denominador tem o ΔX multiplicando esse monte de carinha aqui, ó. Então você vai simplificar o ΔX com o outro ΔX. Então simplifica o ΔX com esse. Pronto. Beleza? Então agora vamos reescrever o que fez, o que sobrou. Então ali sobrou o seguinte. F' de x é igual ao limite quando ΔX tende a zero. Como lá em cima no numerador nós simplificamos tudo, então vou colocar o número 1. Vou passar o risquinho da fração. Como esse carinha aqui simplificou com outro, eu só vou escrever esse negócio feio aqui, ó. Então, de novo, essa é a parte chata do exercício, ficar carregando tudo isso aí, ó. Então aqui ficou raiz cúbica de x mais ΔX ao quadrado mais raiz cúbica de x mais ΔX, x, mais raiz cúbica de x ao quadrado. Beleza, pessoal? E agora eu posso aplicar o limite. Se eu aplicasse o limite anteriormente, ia dar uma determinação 0 sobre 0. Agora eu posso aplicar o limite. E o limite está dizendo que o meu ΔX está indo para 0. Então esse ΔX aqui, ó, vai para 0. Veja que vai sobrar x ao quadrado. Esse outro ΔX aqui, ó,
também vai para zero. E veja que vai sobrar x vezes x, que vai dar x ao quadrado. E aqui não tem ΔX. Então, vamos ver o que sobrou. Ó. Agora eu já apliquei o limite, eu não preciso mais carregar o limite. Então, agora eu tenho lá que a f' de x nada mais é do que 1 sobre o primeiro termo aqui no denominador, raiz cúbica de x ao quadrado. Raiz cúbica de x ao quadrado. Mais o segundo termo, por coincidência, raiz cúbica de x vezes x, x ao quadrado. E o último termo no denominador, raiz cúbica de x ao quadrado. Agora é só juntar os termos semelhantes. Então eu vou ter que f' de x nada mais é do que 1. Não vou fazer tão longe não. 1 dividido por raiz cúbica de x ao quadrado mais raiz cúbica de x ao quadrado mais raiz cúbica de x ao quadrado, 3 raiz cúbica de x ao quadrado. E essa aqui, eu vou destacar aqui, é a resposta do exercício. Beleza, pessoal? Veja que derivar isso foi difícil, razoavelmente difícil. Tinha uma parte da racionalização lá que eu vou destacar. Essa parte da racionalização aqui, ó, que geralmente a gente só lembra ou entende isso aqui com muito esforço, ou se a gente já repetiu e já fez exercícios semelhantes. Por isso é muito bom você resolver vários exercícios, porque daí na hora da sua prova, o que cair você já fez uma ou outra vez aquilo. Beleza, pessoal? Se essa videoaula te ajudou, se você entendeu como eu fiz, eu vou pedir para você deixar um joinha aí, se inscrever no canal e ativar o sininho lá para você receber os novos vídeos. Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!